Boa noite a todos. Bom, é um prazer estar aqui para inaugurar este ciclo de debates sobre a restituição e a reparação na identidade pós-conflito. Vamos ter uma série de 5 debates e uma exposição. Vamos começar com o primeiro debate hoje, intitulado O que é o nosso patrimônio. Já agradeço aos intervenientes deste debate e dizer que, bom, este ciclo de debate tive o apoio do Centro Cultural Franco-Moçambicano e, bom, vamos ter, como já expliquei, 5 debates com várias temáticas e podem ver o programa completo nas redes sociais do Centro Cultural Franco-Moçambicano. Bom, acho que do meu lado é tudo. Agradecer também aos organizadores deste ciclo de debates, a Oficina de História e a plataforma Benga. E agradecer também às pessoas que estão a seguir este debate em direto no YouTube. Passo agora a palavra ao moderador do evento, o Sr. Melchior. Muito obrigado a todos e bom debate. Muito obrigado, diretor Vanson, pelas suas palavras de boas-vindas. Como o diretor bem disse, meu nome é Belchar Canivete, eu sou investigador e serei o moderador deste debate de abertura. Antes de apresentar as 3 personalidades que nós temos a honra de receber hoje, eu queria aproveitar em nome de toda a equipa organizadora para agradecer as instituições que nos apoiaram. São elas o Centro Cultural Franco-Moçambicano, bem representada pelo diretor Vanson, o Centro Cultural Moçambique-Alemanha, o Goethe Instituto Nairobi, a Fundação África No Filter e também agradecer aos doadores privados que nos apoiaram via crowdfunding, Michael Panzer e Rosemary Gale. Também ao fotógrafo Carlos Cugel, pela cedência das imagens de comunicação, e aos arquivos portugueses que cederam as imagens para a exposição. A Torre do Tombo, o Centro Português de Fotografia e o Arquivo Municipal do Porto. Muito obrigado. Em seguida, eu gostaria de apresentar as 3 personalidades que nós teremos hoje. Será uma apresentação muito sucinta, espero não retirar algumas qualidades ou atribuições dos oradores a partir dessa apresentação muito sucinta que eu farei. Primeiro, tenho a hora de apresentar a professora Maria Paula Menezes, que é investigadora, docente e coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Segundo, Filomeno Meigos, que é diretor do Instituto Superior de Artes e Cultura, e ISARC, né? E, por último, Célio Tiano, que é atualmente diretor nacional do Património Cultural. Aqui, eu vou começar pelas damas, né? Vou começar pela professora Maria Paula Menezes, né? Tendo em conta que tem participado ativamente neste debate sobre restituição, tanto em África como na Europa. Tanto quando tive a oportunidade de me aperceber, há uma narrativa europeia que vê a restituição de objetos como uma forma de reconciliação e aproximação entre os antigos impérios e os países que foram colonizados. Mas, na realidade, os 2 debates são muito distintos, né? O de cá e o de lá. A primeira questão que eu coloco à professora Maria Paula Menezes é se este renovar do debate que assistimos hoje, a partir da Europa, não está precisamente a substituir-se às reivindicações iniciais de resgate da cultura africana, que sabemos nasceu com os movimentos de libertação africanos e as independências, e nunca deixou de estar presente na grande literatura africana.
Muito boa noite a todas e a todos e agradecer de facto a todos os colegas e a todas as instituições que têm tornado possível estes debates, agradecer estar aqui com colegas, alguns dos quais, como Filemon, há alguns tempos que a gente não se vê, e eu vou partilhar convosco algumas ideias rapidamente, em 4 ou 5 minutos. Eu creio que nós precisamos, sobretudo, esclarecer os conceitos. O que é que nós estamos aqui a tratar, que é a minha resposta primeiro ao Belchior. Eu há bocado estava a ouvir o diretor do Franco-Moçambicano a falar em sociedades pós-conflito. E o meu problema, por exemplo, no caso de Moçambique e também no caso francês ou no caso português, é perguntar o que é uma sociedade pós-conflito. Conflito em relação a quê? E se de facto nós nunca fizemos as pazes em termos de sociedade, porque a paz não é um projeto político apenas dos governos ou de forças políticas. A paz, como dizia o Mahatma Gandhi, é um caminho, e é um caminho em que todos e todas temos de estar envolvidos. E só quando nós, de facto, nos apropriarmos da paz é que a paz passa a ser uma realidade vivida, e talvez muitos desses episódios de violência que nós continuamos a observar em vários dos contextos globais, possam ser de alguma forma ultrapassados. E, portanto, é isto que nos leva a perguntar muitas vezes este património que nós temos, e talvez o património mais importante que nós tenhamos seja a nossa cultura de paz, nos vários momentos que a nossa história mais recente dos últimos 200, 300 anos nos mostra, é que tem havido uma cultura de facto de paz também, mas há uma literatura que acentua muito o conflito. Portanto, eu acho que há aqui uma necessidade de ver o que é que nós temos contribuído, quais têm sido os nossos passos, qual tem sido o nosso contributo para uma história-mundo em que nós somos atores desta transformação social no bom sentido, de uma integração e, sobretudo, partindo aqui de uma questão que para mim é sempre assim aqueles momentos fundacionais, é perguntarmos o que é que aconteceu com a história. O Belchior falou muito bem a questão de que os relatos não são coincidentes. De facto, há uma Europa que quer fazer uma discussão a vários níveis sobre o que é que foi a questão colonial, mas como se o colonialismo tivesse acabado no momento em que houve a independência. E o colonialismo, tal como, por exemplo, o capitalismo, não acaba num determinado momento porque alguém decreta que esta situação acabou. E o que eu sinto muitas vezes é que nós precisamos, de facto, de uma descolonização profunda, recíproca, em que nós estejamos engajados, envolvidos num diálogo sobre quem é que nós somos e o que é que nós levamos ao mundo. E eu permito-me chamar a atenção que este processo da restituição é um processo em que Moçambique tem estado, como o Belchior referia, envolvido há muito tempo. A restituição da dignidade africana, que é uma restituição importante, a construção do ser africano autónomo, com os seus pensamentos, as suas histórias, literaturas, ciência, etc., tem sido um grande desafio dos movimentos nacionalistas. E depois, no segundo momento, mesmo a nível de devolução de objetos, a luta que foi, por exemplo, nos anos 80, 90, pela devolução dos restos mortais de Gongonhana, e eu não quero entrar muito por aí porque é uma questão sensível, mas demora algum tempo a ele ser devolvido, e depois temos todos os problemas que são muito interessantes, da devolução, sobretudo daquela parte que ainda não chegamos à conversa, que é a devolução do conhecimento africano, que está sobretudo guardado em bibliotecas e arquivos europeus. Portanto, eu acho que é muito importante a devolução a partir das exigências africanas em processos de diálogo daquilo que foi levado, por exemplo, a carabina do Gongonhana, por exemplo, a devolução creio que no caso de Moçambique são 8 envelopes que definem as fronteiras moçambicanas e que até relativamente pouco tempo, há uns 10 anos, estavam guardados na Sociedade de Geografia de Lisboa, que, por exemplo, é uma instituição privada sem fins lucrativos, ou seja, é uma ONG, em termos contemporâneos, mas são estes episódios que me parece importante que a gente tenha atenção. E que no caso de Moçambique há aqui uma sensibilidade específica, que foi a decisão, por exemplo, do Arquivo Histórico de Moçambique, que está associada à Universidade Eduardo Mondlane, de exigir, de começar a comprar os seus arquivos para conhecer a sua própria história. E é Moçambique, com o dinheiro que tem, que vai comprar a microfilmagem da informação que está em arquivo. Portanto, isto é só para mostrar que nós fizemos várias ações, temos estado envolvidos em várias ações,
de readquirir aquilo que de alguma forma nos faz como moçambicanos e moçambicanas, e que talvez seja também a altura de pensarmos o que é que isto valeu para nós e até que ponto é que muitas vezes não salvaguardamos as experiências boas pelas quais passamos. Não sei, Belchior, se trouxe mais achas à fogueira, mas eu creio que tudo isto é parte de um processo, que é um processo de constituição da nossa identidade, daquilo que nós somos, de onde é que partimos e onde é que queremos chegar, como processo, é um processo em curso, e de facto a luta pela restituição é uma luta muito profunda, que é a restituição daquilo que somos e como é que nós somos, como diria o Amílcar Cabral, pelas nossas próprias cabeças. Muito obrigado, professora, muito obrigado. Eu gostaria, acho que a professora falou, acho que o ponto importante é esta questão da clarificação dos conceitos, né? Por exemplo, lendo alguma literatura, há uma discussão na Alemanha no início da década de 80 entre transferência ou restituição. Na França, a discussão foi entre o conceito de restituição ou reparação. Eu gostaria que, à luz desse debate, eu gostaria que a professora nos ajudasse a entender as diferenças entre esses conceitos: transferência, restituição, reparação, repatriação, resgate, e qual seria, quando a partir dessa discussão do continente de África para fora, qual seria o melhor conceito nesse debate? Gostaria que a professora abordasse um pouco essa discussão. Esta questão da devolução de objetos e de material tem a ver com a própria noção de Estado e a noção de propriedade. Portanto, os objetos que entram em posse do Estado, em teoria, não podem ser retirados ao Estado, a não ser que se demonstre que houve um roubo ou uma pilhagem. Isto é uma questão de direito. Não é uma questão tanto do âmbito cultural. Portanto, os Estados constituíram-se assim. E é uma história muito interessante, que eu não sei até que ponto as pessoas conhecem, mas eu lidei com a história. Os pássaros do Grande Zimbábue, eles são roubados, são retirados do Grande Zimbábue, e há uma parte de um desses pássaros que é vendido ao Museu de Etnografia por um salteador, vá lá, é vendido ao Museu de Etnografia de Berlim, e durante a Segunda Guerra ele é levado, com a perda da guerra pela Alemanha, ele é parte do espólio de guerra da então União Soviética e vai parar aos bens da União Soviética. Depois, nos anos 70, a União Soviética devolve esse bem à Alemanha, portanto estamos a ver que é um bem que não é nem russo nem alemão, e portanto anda ali nos jogos de devolução, porque se mostrou que tinha havido este jogo de poder. E depois, mais tarde, em 1980, quando é a independência do Zimbábue, a RDA resolve devolver a peça ao Zimbábue. O que acontece é que, de facto, do ponto de vista legal, não se podia, mas eu estou a falar do problema dos objetos que entram dentro do Estado e o problema da alienação dos bens de Estado. Havia um grande dilema sobre como resolver isto. Então foi criada na altura, estamos a falar nos anos 80, uma figura jurídica muito interessante, que era o empréstimo permanente, que é em si próprio um absurdo, porque a gente, se é permanente não é empréstimo, é devolução. Mas estes são os eufemismos que muitas vezes se encontram para não ferir as sensibilidades europeias. Portanto, o que eu estou aqui a falar é que há aqui várias formas e várias reivindicações sobre o que é que se está a passar com estes objetos. Agora, se nós formos, em muitos casos, aplicar o princípio que aconteceu com a restituição dos bens roubados durante a Segunda Guerra Mundial, a grande questão foi que era preciso a existência de um recibo, que confirmasse a venda do objeto. E muitas vezes não havia, claro que se sabia que, tendo sido roubados, não havia esse objeto. E no caso que nós temos estado a falar, sobretudo os bens do Reino do Benin, claro que há uma documentação física que mostra que há uma violação da propriedade daqueles objetos que são apropriados por um conjunto de tropas e levados para outro contexto, inclusivamente depois vendidos a partir desta violação
colonial, que é um grande exercício de violência colonial. Agora, noutros contextos, às vezes é um bocadinho mais difícil de nós, de facto, conseguirmos mostrar que houve esta violação do direito de posse. Não estou a falar de propriedade, mas mais de posse. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, há aqui um grande dilema que nós temos que colocar, que é uma questão fundacional em cima da mesa. Nós sabemos que muitos dos museus nacionais que existem, sobretudo no Atlântico Norte, são museus nacionais com objetos roubados das colónias, que era para dar a tal imagem do poder, do império. E chegou a altura da gente perguntar como é que vocês os arranjaram, se não se importam, deixem-nos devolver. Agora, essa questão da devolução é complicada, porque vai obrigar a fazer grandes inventários destes museus. Eu defendo que ela devia envolver colegas das instituições e dos países de onde esses objetos que correspondem às culturas que hoje compõem os países de onde esses objetos foram retirados, sobretudo para tentar perceber as funções dos objetos. Muitas vezes acontece que nós temos um objeto que depois é classificado, por exemplo, por um homem com uma cesta, mas aquela cesta tem um efeito específico, é para num determinado contexto fazer, por exemplo, a peneira do leite de amendoim para fazer o caril. Não é uma cesta, aquilo tem uma função determinada. E é esta função que nós também temos de atribuir a estes objetos, mostrar a história social deste objeto. E é nesse sentido que eu creio que é muito importante nós, de facto, vermos o que é que está. Eu, por exemplo, trabalho aqui na Universidade de Coimbra e há muitos objetos que aqui estão, alguns dos quais de Moçambique. Nós não sabemos como é que eles integraram esta coleção, e, inclusivamente, a maneira como eles estão escritos, a grafia do nome do objeto está errada, porque já não se escreve assim. E isto obriga a que haja um grande envolvimento dos moçambicanos e das moçambicanas nesta identificação das peças e do sentido das peças. E é nesse processo que eu estou a ver a tal devolução profunda, que é também uma devolução de uma dignidade a estes espaços europeus, que eu acho que eles podem ficar com cópias holográficas daquilo que foi retirado do contexto africano, sobretudo com a tal memória de que isto não deve acontecer, para as pessoas se aperceberem que estes objetos nunca deviam ter sido tirados do contexto africano. E, portanto, estas memórias do que não devia ter acontecido, eu creio que é um processo de devolução recíproca da dignidade a todas as partes envolvidas neste processo. Não sei se expliquei, mas esta é a minha posição pessoal. Agora, eu acho que eu posso interagir com o Célio, né? E depois eu volto para a professora, enquanto o professor Filemon Meigs não volta, ok? Não retorna. Célio? Ok. As informações que nós temos aqui, primeiro informações oficiais ou meio oficiais que nós temos em relação à posição do governo moçambicano em relação a essa questão da restituição, datam de 2017, penso eu, a partir de uma entrevista, né, do antigo ministro Silva Dunduro, né, ao Jornal Notícias, né, e na ocasião o ministro disse que não havia ainda uma posição do governo moçambicano em relação a essa questão da restituição do património cultural moçambicano. Passam 4 anos agora desde esse pronunciamento. Gostaria de ouvir de ti se há alguma mudança na posição do governo, se há passos que foram dados em relação a alguma discussão a nível das estruturas do Ministério da Cultura e Turismo, da Direção do Património, sobre esta questão. Bom, obrigado, Belchior. Primeiro, deixe-me cumprimentar os colegas, a professora Paula, o professor Filemoni e os outros que nos acompanham através das redes sociais. Bom, de fato, recordo-me sim desta declaração do atual diretor do ARPAC, antigo ministro Silva Dunduro. Bom, para falar a verdade, de 2017 até hoje, nós estamos numa situação em que o país, nós como Ministério da Cultura e Turismo, e no geral o país, ainda não temos uma posição firme sobre este processo todo.
Não obstante, estamos a ter alguma abordagem informal ainda, mas formalmente ainda não temos uma posição como país. Bom, não que isso não seja nas nossas prioridades, mas provavelmente, concordando com o que dizia a professora Menezes, isto também implica um grande investimento por parte do país. Portanto, as coisas não podem se fazer com base na emoção. E sairmos aqui a dizer que, ok, vamos reivindicar, ok, e há todo um investimento, porque mesmo os instrumentos internacionais, podemos não estar muito de acordo com os mesmos, que até certo ponto protegem-nos, né, neste aspecto, deixam claro em que quase que todo investimento em termos deste processo, seja de devolução, restituição, portanto, temos aqui esta questão dos conceitos, normalmente é financiado pelo Estado solicitante. Então, imagino o exercício, se internamente temos até sérias dificuldades em financiar aquilo que são os nossos inventários a nível nacional. Agora, imagino o desafio de fazer inventários em vários museus espalhados pela Europa. Porque, e nós temos uma perspectiva, ok? Há esta correlação direta entre o antigo país colonizador e a sua colônia. Mas temos, sim, senhora, vários missionários, vários expedicionistas que passaram por Moçambique, que não eram portugueses e que e as obras não estão necessariamente em Portugal ou nos museus portugueses. Portanto, isto é um exercício que tem que ser muito bem pensado, acima de tudo, muito bem refletido sobre como atacar este assunto. Portanto, é um assunto muito profundo. Mas, para resumir, Belchior, de fato, até este momento, nós como país não temos uma posição, de fato, como é que vamos atacar este assunto. Estamos, neste momento, em processo de negociação daquilo que, pelo menos com Portugal, aquilo que é o PEC, Plano Estratégico de Cooperação com Portugal para os próximos 6, 7 anos, se a memória não me atrasou. Provavelmente esse pode ser um dos aspectos, pelo menos começarmos a ter esse debate, a ver até que ponto esse aspecto pode ser integrado neste plano de cooperação para os próximos 5, 6 anos. Mas, de fato, ainda não temos uma posição como país para atacarmos esta questão da devolução e restituição, como assim dizer. Não sei se foi ao seu encontro, Belchior. Sim, foi, Célio. Muito obrigado. Uma outra pergunta, Célio. Assim, em termos bruscos, em termos grosseiros, é possível ter uma ideia desse patrimônio cultural moçambicano que se encontra fora do país em consequência do saque no período colonial? É possível ter uma espécie de um inventário brusco sobre esse patrimônio? Olha, neste momento é quase impossível. Neste momento, Belchior, isto é um exercício titânico, eu teria que ter aqui uma bola de cristal para tentar responder. É quase impossível. Nós temos uma ideia, de fato, do patrimônio. Bom, nós vemos isto em várias dimensões e gostei muito, também concordo muito bem com o que disse a professora Paula, porque nós aqui, às vezes, bom, se circunscrevemos muito aquilo que é o patrimônio cultural, mas nós também estamos preocupados com a questão dos nossos arquivos, com a questão dos arquivos, com a questão da documentação, com a questão do conhecimento que está, porque estamos a falar de, seja restituição e, acima de tudo, aquilo que é a reconstrução da nossa identidade, este conhecimento também é extremamente importante, porque não basta irmos recuperar os bens culturais móveis que foram saqueados ou saíram de forma ilícita, mas este conhecimento também é extremamente importante para nós entrarmos neste campo de reconstituição daquilo que é a nossa identidade. Portanto, respondendo também de forma muito bruta, digamos assim, eu diria que não temos ideia mínima de qual é o manancial que nós temos em Portugal e em outros países na Europa que possam ter saído de forma ilícita do país. Ok. Eu acho que o professor Filimon Meigs ainda não retornou. Eu volto para si, professora. Alguns autores têm
tomado uma posição mais provocadora em relação a essa questão da restituição e questionam se as pessoas em África realmente estão preocupadas com a devolução dos seus objetos. E penso que... Qual é a sua posição, qual é o seu pensamento em relação a essa questão? Por um lado, e principalmente de curadores, de intelectuais aqui em Moçambique, ligados aos centros culturais, ligados aos museus, que falam da falta de capacidade do país de abrigar esse património, e segundo, tem essa questão de o cidadão comum não estar preocupado com essas questões de retorno dos objetos. Qual é a sua posição em relação a isso, professora? Obrigada. E eu ia só fazer uma ponte com o que o Célio acabou de dizer, em relação aos arquivos. Eu tenho um problema porque há alguns assuntos que eu preciso, eu ando atrás da documentação. Então a documentação está em Espanha, porque houve uma altura que Portugal foi colónia de Espanha e estão nos arquivos em Sevilha. Há documentação que está no arquivo em Goa, porque Moçambique numa determinada altura dependeu do vice-reinado de Goa. Estão em Macau, porque Moçambique também numa determinada altura tinha ligações com Macau. Estão no Brasil, porque o reino de Portugal numa determinada altura trasladou-se como capital para o Rio de Janeiro, e há informação sobre Moçambique no Rio de Janeiro, além de Portugal, e depois ainda há outras informações que estão, por causa, por exemplo, da invasão alemã durante a Primeira Guerra Mundial, as informações estão na Alemanha. Ou seja, se nós andamos à procura daquilo que somos nós, isto vai ser um processo longo. Agora, eu acho que isto é um processo, e aí estamos na questão da devolução, da dignidade. Eu acho que ficaria bem às potências europeias que estiveram envolvidas neste processo, sobretudo na Conferência de Berlim, que eu acho que é aquele detalhe que a gente de vez em quando deve chamar a atenção, de começarem a preocupar-se em criar as condições para que esta identificação dos objetos vá acontecendo. E vá acontecendo, como eu dizia, com a identificação do que é que lá está. A dizer, olha, nós temos estes arquivos, nós temos estes objetos. Por exemplo, as coleções de arte Maconde, que é assim um dos temas que eu creio que o Ministério da Cultura está bastante preocupado. Há coleções de arte Maconde pelo mundo inteiro. De onde é que elas saíram? Não sabemos, agora torna-se extraordinariamente difícil andar à procura desses objetos. Mas o que é certo é que eles estão por aí e são aquilo que nos caracteriza. Mas ao mesmo tempo há um problema, por exemplo, grande parte das máscaras Maconde, das máscaras do Mapico, são para ser usadas num determinado momento e elas têm uma vida. Quando nós as guardamos no museu, nós estamos a aumentar a vida da função daquele objeto. E o Belchior tem trabalhado também sobre o problema destes outros processos culturais que têm um objetivo específico. A questão que eu me pergunto é, mas ou nós tornamos esse objeto refém de uma coleção, não estamos a mudar-lhe o conteúdo e a atribuir um conteúdo que está muito próximo da interpretação europeia e longe daquilo que nós queremos que esse objeto seja. Ou seja, há aqui uma série de interpretações mais profundas. Eu não estou de forma alguma a apelar à destruição do objeto, mas estou a apelar a que a gente tenha uma leitura, quando os objetos chegarem, e espero que eles cheguem alguma vez, a uma leitura profunda do que é que significa esse objeto. Porque eu creio que, por exemplo, que há um exemplo que para mim é muito interessante, e fazendo aqui uma perninha para um outro assunto, é que neste momento toda a gente está a falar muito do problema das estátuas e as estátuas que devem ser removidas. Nós removemos as estátuas estão fechadas em vários sítios, falam-se dessas estátuas, foi um processo interessante que nós fizemos sem grande problema. Agora, a grande questão é, a capacidade de determinado circuito de países de projetar aquele problema como global é muito grande e isto coloca-nos muitas vezes problemas. Qual é o problema que eu vejo? É o problema da circulação cultural em Moçambique, é que se nós temos tudo no Maputo, nós continuamos com déficit de circulação cultural. Eu, quando foi o processo de paz, eu nessa altura estava a trabalhar no Niassa, não estava a trabalhar voluntariamente, isto é só para explicar que eu não estava no campo, não estava lá nos campos de reeducação, eu estava, na altura estava lá num projeto de investigação, mas foi muito interessante exatamente por causa disso, era o problema da memória, as pessoas perguntavam, mas está aqui porquê? O que é que fez?
no Maputo. Eu disse, eu não fiz nada, eu estou aqui, vim voluntária. Portanto, há aqui um problema da devolução da memória do que é que as pessoas significam nestes contextos, o que é que foram estes problemas de violência também internos que nós temos. Mas, num segundo momento, a parte que foi interessante é que a Companhia Nacional de Canto e Dança foi fazer, agora é um momento sénior, eu esqueço-me do nome do bailado, mas era um bailado pela paz, creio eu que era o título. E a praça de Lixinga encheu. Portanto, quando nos dizem que as pessoas não têm conhecimento e não gostam, é que nós nunca experimentámos. Eu gostava, por exemplo, de ver o nosso Museu Nacional de Arte pegar naquelas peças e fazer uma... Eu sei que é muito caro e é muito problemático levar as peças a circular pelo país, mas é uma forma de criar unidade nacional, de nós não ouvirmos só uma langatana por imagem, que se pode ver no celular, etc., mas ver a peça em si. E eu creio que isto é um dos problemas que nós temos, é de criar museus, e nós temos vários museus já criados depois da independência, por exemplo, o caso da Ilha de Moçambique é um caso muito interessante, e há muita gente que os visita, e talvez o déficit que a gente tenha é de fazer ligação entre as escolas e estes museus, para que eles sejam uma parte ativa do processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Mas o Filimón já está, e eu calmo. Muito obrigado por fazer a ligação por mim, professora. Nós sabemos que preparou um texto com a sua posição sobre este tema de debate, e nós temos todo o interesse em deixar o espaço para fazer, né, para escutá-lo. Porém, nós queríamos convidá-lo a também falar como investigador da arte africana, e, se possível, pedir para desenvolver o tema da ressignificação da arte e o trabalho que ainda temos que fazer ou não temos que fazer para superar a autoridade das narrativas que o mundo global projetou na nossa história de arte. Ok. Eu não sei se conseguiu escutar, diretor. Eu não ouvi o início e tampouco preparei grande coisa, tal como eu te disse. O que eu posso fazer, assim, muito atabalhadamente, mesmo para lançar mais achas à fogueira, é recorrer a uma imagem metafórica de umas aulas que dei com o Elísio Macamo, cuja umbrella, cuja tectónica era uma coisa que, se na memória não me trai, do Balandier, que é os locais do crime. Quer dizer que esta questão é uma espécie de regresso ao local do crime, que é o colonialismo. E, portanto, esta seria, na minha opinião, o prolongamento dessa luta, em que Cernic, ou PJ, para o caso português, seríamos todos nós, quer dizer, os cidadãos, no sentido de cidadania, e particularmente o Estado na sua ação de diplomacia cultural. Sem rixas, e sempre tendo em conta que mesmo nós, como donos e receptores daquilo que supostamente é nosso, né, temos que estar preparados para tal. Agora, é meio complicado, porque com a exiguidade orçamental que nos é característica, com a falta de visão que nos é característica, e quando digo falta de visão, digo bem, quer dizer, eu estive a ler estes documentos que vocês me mandaram, e eu vi que não há nada orquestrado em termos de Estado. O Estado como aquele que cumpre funções sociais, particularmente na área das artes e cultura, não há nada feito. Então, a estratégia, no meu entender, seria uma boa diplomacia cultural, tendo em conta que tem que haver reciprocidade, boa-fé, e na perspectiva de Amílcar Cabral. Quer dizer, Amílcar Cabral dizia que a cultura é o ponto mais alto do movimento de libertação nacional. Aí estou plenamente de acordo com ele. Agora, como é que isso faz? Ok, ganhamos uma independência, bandeira, território, mas há coisas que estão subjacentes que fazem parte dessa independência, tal como seja processos identitários, aí entram os artefactos artísticos, etc., que nos ajudam a ler a estetização do social, por um lado. Por outro lado,
mecanismos mágicos, religiosos, etc., como sejam as máscaras. E a minha proposta é que aquela carta de renascimento africano que foi escrita no âmbito da União Africana seja efetiva e que haja digamos, uma frente, tal como houve na altura, nos anos 60, tal como houve essa frente, que a haja agora. Por exemplo, tomemos como exemplo a Máscara Maconde. A Máscara Maconde vem de onde? Consta que a maior coleção de arte Maconde está na Alemanha. Ora, provavelmente, bastantes desses artefactos vieram da Tanzânia, outros de Moçambique, alguns contrabandeados, alguns tidos como troféus de guerra, etc, etc. Ora, não vamos a chorar sobre o leite derramado, mas podemos, como iguais, como uma narrativa pós-colonial, falarmos sobre essas coisas, que é uma espécie de voltar ao local do crime, reconstituir o crime e repormos, enfim, as pedras no setting do crime e darmos a César o que é de César e a Cristo o outro, né? E a Cristo o que é de Cristo, quer dizer, numa boa, né? Sem grandes celeumas, sem colaborando mesmo, porque afinal estamos no mundo moderno, né, em que o diálogo prevalece, e digo isto do fundo do coração, porque há dias estive numa conferência sobre reconciliação nacional. A mim me parece que esta coisa da restituição entra nesse âmbito de reconciliação, só que com atores transnacionais, se quisermos, nossos antigos colonizadores, ou se eu não quiser falar duro, não vou dizer os que pilharam, mas os que, pronto, em algum momento histórico fizeram dos nossos artefactos troféu de guerra. Isso tem que ser renunciado. Agora, o meu grande problema é, nestes documentos que li, vi um apontamento que foi um statement do então Ministro da Cultura, que é atualmente o Diretor-Geral do ARPAC, que diz que Moçambique não tinha tomado nenhuma posição. Parece-me a mim que é chegada a hora de tanto o Estado nas suas funções sociais, tal como a academia ou cidadão, enfim, nas ONGs, etc., etc., tomarem uma posição conjunta. Eu acho que tem que haver uma discussão primeiro cá dentro e depois por via de congêneres, né? Contrapartes, fazermos uma coisa que seja justa, um bocado tipo justiça restaurativa. Acho que é civilizado e é de bom tom que haja uma justiça restaurativa, tal como o Rawls fala, e é verdade, quer dizer, tanto mais que se trata de devolver a identidade, quer dizer, a minha identidade é minha, é verdade que se cruza, há zonas que se cruzam entre nós, Portugal, Brasil, Índia, Goa, Dio, Damão, Macau, China, até Japão. O primeiro samurai preto, acho que o primeiro e o único que existiu, é moçambicano e foi levado por jesuítas a partir da ilha de Moçambique, etc, etc. Em que medida podemos aí, enfim, reconstituir essa coisa que faz parte de nós? Bom, não tenho ideias elaboradas sobre isto. Resumindo, eu diria, temos que voltar ao local do crime, reconstituí-lo. 2, tendo sido reconstituído esse local do crime e um dos locais do crime, que foram feitos iguais todos. Temos em Lisboa a Sociedade de Geografia, temos a Société Ethnographique de não sei o quê, já não me lembro, em França, e temos aquela associação etnográfica, me parece ou antropológica, já não me lembro, de Londres, quer dizer, eles fizeram uma estratégia de pilhagem. Então, hoje, como homens civilizados, vamos ter que nos sentar à mesa e falarmos sobre essa pilhagem, esquecendo essa parte dolosa, digamos assim, da ação, tendo em conta sempre a umbrella de que estamos a voltar a um renascimento africano
E esse renascimento significa também isso, que é a restauração enfim, da identidade africana, restauração, isso como parte da luta de libertação nacional, isso como parte da afirmação dos africanos no geral e dos moçambicanos em particular. Quer dizer, nós temos uma história bastante ampla, com bastantes tentáculos, nada mal se nós pudermos partilhar numa boa, no âmbito de uma diplomacia cultural. Não sei se disse alguma coisa de jeito, mas pronto, são ideias muito soltas. Disse Sr. Diretor. Sr. Diretor, eu gostaria de insistir nessa questão da ligação, que a professora Maria Paula falou da ligação entre escolas e museus, e aí falávamos... O ISARC é a primeira instituição de ensino superior na área de artes e cultura em Moçambique. Eu gostaria que você se referisse à importância para jovens estudantes de artes e cultura de ver esses objetos associados ao seu património de volta ao país ou expostos nos museus, nas instituições de arte e cultura, no próprio ISARC. Gostaria que o seu diretor refletisse sobre esta questão. Ok. Tal como Pepetel, eu sou da geração da utopia. Sonhei ou sonhamos com um país, enfim, como ele for, bem feito, tudo organizado, cultura, sem ladrões, sem colonialismo, igualdade, fraternidade, liberté, para falar como os franceses, já que estamos a falar do relator Macron. De alguma maneira, há resquícios dessa utopia em mim e em muita gente. Portanto, eu sonho com uma escola superior de arte e cultura, com equipamentos, né, com galerias, com museus, etc., etc., em que essas peças estejam lá e que, portanto, possamos lê-las, ler o social a partir da sua estetização. Na verdade, também aqui é uma outra discussão. Nem sempre os artefactos foram feitos como estética, quer dizer, mera estética, né? Professor, um importante elemento sobre a restituição que é mencionado no relatório da Sá e Savoie é a questão da tradução de um objeto de um lugar para o outro, seja da África para um museu europeu e depois de volta para a África. É possível desfazer ou anular categorias e significados coloniais quando um objeto é devolvido para o continente africano? Queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Em relação a essa questão do sentido dos objetos, eu acho que não é só o sentido dos objetos, é o próprio sentido da coleção. É que nós muitas vezes temos coleções, cada coleção reflete o princípio da pessoa que a fez. E, portanto, nós muitas vezes temos de perceber o que é, por exemplo, que acontece também numa biblioteca, nós temos muitas vezes o fundo do professor tal, que tem um determinado prisma, mas quando nós depois os arrumamos, eles são arrumados já em função dos interesses, mas a gente mantém ali uma certa identidade. E, portanto, isto são os tais problemas que tem um dos lados bons da informatização, é que nos permite depois estes cruzamentos entre vários sentidos que nós temos aqui. Mas eu vou saltar do continente africano, eu tenho estado a trabalhar com tenho estado a acompanhar uma orquestra muito interessante, que é uma orquestra de instrumentos tradicionais ameríndios, que está na UNTREF, na Argentina, e os colegas nos têm mostrado é que grande parte destes objetos estavam depositados em museus como objetos religiosos ou votivos. E eles, quando começaram a visitar os museus, diziam que eram sobretudo objetos, instrumentos musicais. E são instrumentos musicais que fogem ao princípio das cordas, que é o predominante na musicalidade europeia. Ou seja, são instrumentos que usam a água
para produzir sonoridade. É muito interessante. Mas isso obrigou-os a olhar para os objetos e dizer isto não é um objeto religioso nem mágico, isto é um objeto sobretudo musical, e depois também, porque a música cumpre determinadas funções ritualísticas e simbólicas, também podemos interpretar dessa forma. Agora, o que a gente está aqui a mostrar é que muitas vezes as pessoas acumulam objetos sem saber de facto o contexto mais amplo do sentido, da função, da expressão simbólica desse objeto. Esse é o primeiro elemento. E parece-me que quando as coleções forem devolvidas, vai haver aqui grandes desafios a constituir, porque a primeira questão desde logo é, mas as coleções vão ser devolvidas e nós temos de as manter iguais, inclusivamente com os mesmos rótulos? Eu presumo que não. E, portanto, isto vai obrigar a um grande trabalho de repensar a exposição dos objetos que façam sentido para as pessoas da terra de onde os objetos saíram. Portanto, aquilo que o Filimão estava a dizer da perícia criminal é mais do que perícia criminal, é sobretudo a nossa apropriação dos objetos, a reapropriação. E esse é um processo de descolonização profunda, inclusivamente de mostrar aos nossos colegas europeus como muitas vezes os objetos lhes escapam à sensibilidade e ao contexto, e que a partir deste processo de reencontro com os locais de onde eles saem, o objeto adquire uma historicidade e um sentido muito mais profundo. E eu creio que isso é um elemento muito importante deste debate pela reapropriação, que é dar sentido profundo às coisas. Não é só uma máscara, mas é, por exemplo, no caso dos objetos do Benin, em que a gente consegue perceber, por exemplo, a grande função representada pelas mulheres dentro do poder do poder político no Benin. Outro elemento que nós temos e que é muito importante ver é que sociedades que têm aquele nível de complexidade artística são sociedades que têm capacidade económica e política e têm necessidade para desenvolver esses objetos. Portanto, o que nós temos aqui são Estados com funções sociossimbólicas altamente estruturadas e que nos obrigam a repensar aquela ideia que foi desenvolvida sobretudo no século XIX por uma determinada historiografia que diz que em África não há Estados. E, portanto, quando nós estamos a falar destes reinos, nós estamos a reclamar uma outra leitura da história política também do continente. Portanto, devolver objetos, esta luta porque os objetos e os arquivos regressem aos países, é por construção de uma outra história, uma história onde nós pertencemos à história do mundo e não somos um objeto sobre quem se fala. Há uma história muito interessante que eu costumo às vezes dar como exemplo, é sobre a questão dos números, dos algarismos. É que os algarismos, o 0 e 1, são fundamentais para nós termos esta comunicação por computadores. Acontece é que o 1 faz parte da chamada numeração fenício-árabe, portanto não é europeia. E o 0, obviamente que não é europeu. Há 3 civilizações com o 0, nenhuma delas é europeia. Portanto, se alguém algum dia nos dissesse, então, vocês têm capacidade para se apropriar, nós vamos ter de responder. É como não é um problema só de apropriação, é um problema de devolver ao mundo aquilo que nós somos. Eu acho que este é que é o grande processo importante, é demonstrar que estes achievements, que estes alcances culturais são de uma magnitude tal que não podem ser reféns só de Moçambique. Quer dizer, estamos a falar das máscaras Maconde. As máscaras Maconde é um exemplo de arte tão sofisticado que nós temos de dizer isto é um contributo africano à história do mundo. Numa altura em que nós andamos quase todos de máscaras por causa da Covid, reparem a quantidade de máscaras que nós usamos no contexto africano. Se há algo que nos caracteriza, são máscaras. É o continente que mais usa as máscaras como expressão cultural. Portanto, nós temos de dizer, lidamos com as máscaras no dia a dia e fazer disto uma força, dizer, é isto que nos caracteriza. Nós não temos receio de usar máscaras. As máscaras fazem-se porque ela tem várias funções. E isto tem sido o nosso contributo à história artística, à história política do mundo, porque elas retratam exatamente estas várias dimensões. Mas pronto, o Filimão já está e eu calmo. Mas eu vou ter que pedir uma indemnização à TV Cabo. Eu estou a ouvir com intermitência e não vos ouço, e quando eu entro,
Estou sozinho, quer dizer, não estou a conversar, não há diálogo, é muito triste. Eu não sei. Tá bom, diretor, nós vamos, se calhar, na segunda parte das perguntas, haja mais perguntas para o Filmon. Eu vou finalizar com o Célio. A professora Maria Paula falava, tem 5 minutos, né, nesta primeira parte. Célio, a professora Maria Paula falava da necessidade da participação de colegas das instituições de países de onde esses objetos foram retirados, nesses inventários, né, para perceber as funções desses objetos. Tu tens a experiência de investigador, nós entramos no ARPAC em 2007, sabemos que o ARPAC ele surge a partir dessa campanha de preservação cultural depois da independência. O ARPAC tem também a experiência desses inventários de património intangível, patrocinados pela Unesco. A minha questão é de que forma, até que ponto estas experiências do ARPAC, essas experiências de instituições de património em Moçambique, elas podem ser importantes para este processo, de forma que haja uma política compartilhada para tratar esses objetos culturais, não sejam simplesmente especialistas europeus a identificar esses objetos, a proveniência, e que haja também a participação de pesquisadores africanos, porque as experiências locais, principalmente essa experiência do ARPAC, mostra que temos conhecimento para participar nesse processo. Obrigado, Belchior. Eu penso que fizeste uma questão e a resposta está lá, naquilo que tu colocas. Claramente, isso tem que ser um processo, acima de tudo, participativo. Como eu dizia antes, os próprios instrumentos, ainda que Moçambique não tenha ratificado alguns instrumentos, por exemplo, a tal Convenção de 1970, nós ainda não ratificamos, mas os próprios instrumentos, muitos dos instrumentos internacionais chamam atenção para esse aspecto. Tem que ser um processo colaborativo, de diálogo e, acima de tudo, participativo. E uma das grandes experiências que o ARPAC tem, de fato, na implementação da Convenção de 2003 sobre a salvaguarda do patrimônio material são os inventários comunitários. O desafio, para mim, é maior. Mais do que fazer esta ponte, este campo entre investigadores africanos, europeus ou de outros continentes, mas, acima de tudo, é que, a nível interno, nós temos que garantir também a participação da própria comunidade. Eu acho que este é o grande desafio. Este é o grande desafio. Dizia muito bem a professora Paula, se nos desenvolverem hoje muitos desses bens, provavelmente muitos desses bens podem levar a que nós tenhamos coragem, acima de tudo, de fazer essa tal reconstituição da nossa história. Muitos desses bens podem ter este padrão de chegar ao ponto de fazer a reconstrução da nossa história. A comunidade tem que estar lá. Eu penso que é imprescindível e o ARPAC tem essa experiência, de fato, de fazer esses inventários. E, acima de tudo, ao nível, por exemplo, do SPALOP, lembra-se, Belchior, que nós fomos pioneiros nessa questão dos inventários de 2003, da aplicação da Convenção de 2003. Tanto acabamos capacitando até os nossos colegas de Angola, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. Portanto, já temos esta experiência, portanto, podemos estendê-la ainda mais. Portanto, eu penso que sim, o ARPAC é uma mais-valia. Felizmente, muito recentemente, o Belchior também deve saber disso, o ARPAC sofreu um processo de reestruturação e lá está. Agora temos que fazer esse investimento público, de fato, em recursos humanos, financeiros e materiais para que o ARPAC tenha este papel de participar desse processo todo. E penso que é mais ou menos isso. Permita-me, Belchior, eu estive atento também ao que estava a dizer o Meigos, e achei interessante sempre do jeito dele, uma das coisas que ele coloca aqui, quer dizer, que quando diz devolução do que supostamente é nosso, quer dizer, parece simples, mas isto é muito profundo. Quer dizer, estamos aqui a falar de devolução, e o Meigos disse do que supostamente é nosso. E dá exemplo de arte Maconde. Sim, nós podemos ir levar as máscaras Maconde, mas nós temos Maconde em Moçambique, temos Maconde na Tanzânia. Portanto, esta questão depois fica assim, ok, o que é nosso do que fomos levar?
se as fronteiras, as fronteiras físicas, sabemos, processos de Conferência de Berlim, por aí em diante, são fictícias, mas nós temos as comunidades maconhas de um e do outro lado, temos isso em toda a África. Então, o que de fato supostamente é nosso? Daí, provavelmente, eu concordaria com o Moni também com a questão de recuperarmos a Carta de Enriquecimento Cultural Africano, porque neste aspecto da Carta de Enriquecimento Cultural Africano chama atenção, de fato, para este diálogo, para esta colaboração, primeiro, entre os próprios países africanos. E concordo também com o Moni, que diz que, pronto, provavelmente nós estejamos como Estado, como governo, num passo que gostaríamos em resposta a isso, mas felizmente estamos a dar alguns passos, ainda que tímidos, estamos a dar alguns passos como governo. Só para partilhar, penso que os colegas devem saber, recentemente nós aprovamos ao nível do Conselho de Ministros a Carta de Renascença Cultural Africana. Portanto, o governo pelo menos já aprovou e já está em processo da sua tramitação para a Assembleia da República para ratificação. E neste exercício em que Moçambique esteve a presidir a SADC até bem pouco tempo, houve este compromisso da parte de Moçambique de mobilizar, pelo menos, os países ao nível da SADC também para a ratificação desta carta. Este é um instrumento que pode nos ajudar em termos de esta colaboração, esta abordagem como um continente, porque, de fato, as nossas fronteiras aqui são fictícias. Portanto, basicamente, Belchior, é isto que eu gostaria de dizer. Célio, uma última questão só. À luz, nós sabemos recentemente, o Conselho de Ministros aprovou um decreto que transforma o ARPAC num instituto público, né? À luz desse debate, até que ponto é necessário repensar as atribuições do ARPAC? Eu penso que já está repensado. Na verdade, a reestruturação porque lembra-se Belchior, antes o ARPAC sim, sempre foi esse instituto, mas a sua área de atuação era patrimônio imaterial. É por isso que durante todo esse tempo o ARPAC foi trabalhando com a Convenção de 2003. Mas com esta reestruturação que aconteceu muito recentemente, o ARPAC passa a trabalhar sobre o patrimônio cultural moçambicano. Portanto, ela já tem ferramentas suficientes, já pode trabalhar naquilo que é o patrimônio cultural moçambicano, tanto material como imaterial. Portanto, o ARPAC já alargou aquilo que é o escopo da sua atuação neste momento. Mas aí está, o desafio não é termos a reestruturação a nível de um decreto, a nível do papel. O desafio é este investimento já que tem que ser feito em termos de capital humano, a questão financeira e material. Porque se este investimento não é feito de fato, eu costumo dizer, passo a expressão, ficamos com um elefante branco. Este investimento já foi dado esse grande passo. Em termos de atuação, de escopo do ARPAC já foi alargado. Mas agora temos que fazer esse esforço, de fato, de garantir um investimento para o ARPAC que possa cumprir este novo papel, este novo desafio que foi lançado. Ok, muito obrigado, Célio. Penso que terminamos esta primeira parte. E a partir de agora, eu queria anunciar à audiência que podem colocar perguntas no chat do YouTube e eu farei posteriormente estas perguntas aos oradores aqui presentes. Mas antes, gostaria só de certificar-me se o Filemon Meigs voltou. Agora estou a ouvir. Foi melhor, estou a ouvir bem o Célio sobre as atribuições novas do ARPAC e da ratificação. Por acaso não sabia que a Carta de Renascimento já tinha sido ratificada, ando distraído. Mas eu conheço a discussão da Isabel. Não ratificamos. Foi apreciada positivamente em sede do Conselho de Ministros. Ainda vai à Assembleia para a ratificação. Ok. Está bem. Enquanto há uma pergunta aqui, o que falta para Moçambique ratificar de fato as convenções existentes? Estes podem facilitar fundos para processos de inventários com investigadores africanos? Não sei quem gostaria de
de avançar? Bom, posso dar pontapé de saída com relação a essa questão. Okay. Bom, de fato, quando um país ratifica as convenções, pode concorrer a fundos específicos que são criados para cada uma das convenções. Falávamos aqui do ARPAC, por exemplo, da Convenção de 2003. Todo o trabalho que nós fizemos desde 2009, 10 e 11, o inventário piloto na ilha de Moçambique, foi financiado pela Unesco. Portanto, tendo ratificado a Convenção de 2003, como Estado, nós podemos concorrer. Mas isto tem que ficar claro, o fato de se ratificar uma convenção não significa necessariamente que a Unesco passa a disponibilizar fundos a esse Estado parte. Nós passamos a ter a possibilidade de concorrer aos fundos, porque os fundos sempre é por concurso, temos a possibilidade de concorrer aos fundos em função destas convenções que nós ratificamos. Portanto, este que tem que ficar claro. As outras convenções, sim, podemos ratificar, estamos a refletir, nós já fizemos um exercício, por exemplo, desde 2014, 15, depois retomamos 16, 17, sobre a Convenção de 2001, Patrimônio Cultural Subaquático, que Moçambique é rico em termos de patrimônio cultural subaquático, portanto, fala-se de quase cerca de 300 naufrágios que temos na nossa costa, portanto, nós já fizemos esse exercício, já até levamos essa discussão ao nível do governo da Convenção de 2003. Estamos ainda com alguns, 2001, desculpe, estamos ainda com alguns desafios. Estamos a pensar também, portanto, temos hoje a situação de conflito, aliás, temos hoje a situação de conflito, mas sempre vivemos neste ciclo de conflitos e mais do que nunca, provavelmente, a Convenção de 1954 seja importante para o nosso país. Portanto, mas as convenções têm este, digamos, o senão também, porque tem a vantagem, sim, nós podermos fazer a atualização, criar instrumentos legais nacionais à luz das convenções, mas também temos que estar cientes de que, como Estado parte, também temos que financiar as nossas próprias ações à luz da convenção. Portanto, este é que é o desafio. Não basta só ratificar as convenções, nós temos as convenções, de ficarmos como bons alunos a nível internacional, regional, como Moçambique ratificou 5, 6, 7 convenções, mas que depois não as implementa. Portanto, há este desafio. Há uma pergunta para ti, Célio, mas para não monopolizar esta parte, eu vou fazer uma pergunta ao Filemone Meigos, né? E depois a professora. Nós sabemos que, quer dizer, os currículos moçambicanos das instituições superiores, eles são muito, muito conservadores, né? E penso que não há uma prática dos docentes no sentido de pesquisa. A minha questão é como é que estes temas de restituição, repatriamento, devolução, esses temas, eles podem, como é que o ISARC pode trazer ou colocar esses temas como discussão num curso, numa disciplina, ou como também temas de pesquisa. Queria te ouvir em relação a isso, porque eu sei que participaste, penso que no debate de 2019, mas tenho tido algum contato com o ISARC e sei que estas discussões ainda estão muito longe do currículo e também das linhas de pesquisa do ISARC. Como é que este tema é para jovens pesquisadores? Como é que o ISARC pode trazer este tema para a discussão dentro da academia? Ok. Uma primeira abordagem, bom, tens que ter em conta o estágio em que nos encontramos. De qualquer maneira, estamos no limiar vamos assim dizer, estamos no fim do primeiro ciclo, do segundo ciclo do plano curricular. E, portanto, vamos mudar o plano curricular, obviamente que vai se adequar àquilo que nós pensamos que sejam ou venham a ser as nossas linhas de pesquisa. Ora, nós temos isso como prioridade. E a prioridade do ISARC como filosofia é, primeiro, os nossos assuntos, segundo, a zona, terceiro, África e depois o resto do mundo. É um bocado como se faz nos futebols. Europa e o resto do mundo. Nós estamos a fazer Moçambique e o resto do mundo. Por um lado. Por outro lado, pode ser feito ao nível
dos grupos de círculos de interesse. E nas jornadas científicas, eu tenho estado, bom, vai haver umas agora, que foram planificadas, enfim, sob a umbrella da coisa de Covid, etc. Portanto, foi mais ou menos feita manga-manga. Mas tu, como docente, e todos os outros são chamados a trazerem temas que são prementes, atuais e que sejam do nosso interesse atual. Nada obsta, quer dizer, o ISAC é verdade que tem um currículo por cumprir, mas temos N possibilidades de discutirmos aquilo que se nos oferecer como importante e como premente. Agora, é a única resposta que eu te posso dar. E está tudo aberto, quer dizer, e temos na Faculdade de Estudos da Cultura particularmente, né? E também, talvez, na Faculdade de Artes, porque não? Né? A Faculdade de Artes pode falar-nos das formas, dos conteúdos desses artefactos, e a Faculdade de Estudos da Cultura pode aprofundar o que é que está por detrás, qual é a tectónica teórica que está por detrás dessa coisa da devolução. Portanto, está tudo em aberto. É o que eu te posso dizer agora. Ok, muito bem. Obrigado, Filemon. Professora Maria Paula, eu vou assim agora. Aqui é uma pergunta. Será que a vontade dos países que supostamente tenham pilhado esse artefato... será que há vontade dos países que supostamente tenham pilhado esses artefatos, há vontade em devolver esses artefatos, uma vez que eles estão nos museus europeus e que podem retrair, de certa forma, o turismo nesses países? Bem, para mim isso é uma questão muito difícil de responder porque eu não sou política europeia, eu sou uma moçambicana que trabalha na Europa, portanto eu estou aqui num patamar complicado porque eu não posso falar pelos europeus, mas eu creio que há dois processos diferentes, há um desejo de devolver, mas sobretudo devolver para que a coisa desapareça, que não se fale mais da coisa. Porque a violência colonial é uma violência extraordinariamente perversa, está muito presente e é sobretudo esta questão da negação da nossa essência. Portanto, nós não podemos ter arte, nós não temos música, nós não temos filosofia, nós não temos conhecimentos e isto é uma marca muito profunda, de facto, no panorama político europeu. E é por isso que eu estava a dizer que há aqui um problema com a devolução, é que a devolução vai nos obrigar a refazer as ligações. E é preciso que haja uma reflexão dentro do panorama destes contextos europeus, norte-americanos, etc., sobre o que é que aconteceu. Por exemplo, aqui em Portugal fala-se muito que, não é só em Portugal, mesmo sobretudo para os países que estão abrangidos pelo Atlântico, que a globalização começa no Atlântico. E a gente começa a perguntar, mas estas ligações que Moçambique tem, que toda a costa do Índico tem, que vai quase que até ao Pacífico, isto é o quê? Não é uma ligação global? Nós temos de separar a globalização capitalista das conexões do mundo. E é este apropriar da história, que me parece que é o que nós temos aqui em cima da mesa com estes objetos e com estes arquivos. É mostrar que, como dizia o Mudimba, que aquilo que nós estamos a fazer é continuar a ensinar a história em muitos locais, em Moçambique também, a partir de um script que é um script colonial. E, portanto, é preciso reequacionar aqui as condições do debate e as condições, sobretudo, de escuta do que é que está a acontecer nestes outros contextos. E que estes processos não sejam os processos locais vis-à-vis a vontade global. Quando eu estou a falar global, estou a falar dos países do norte, do Atlântico Norte, de devolver estes objetos para, de certa maneira, usando uma expressão judaico-cristã, apagarem o pecado original. Não, isto é preciso... Eu, por exemplo, sou defensora que os objetos deviam ficar com exemplar holográfico no museu, e isto foi roubado. E foi por isso que nós devolvemos, porque houve um roubo, não devia ter acontecido. E é nesse sentido que a coisa tem de acontecer para que a gente não apague a memória. E não apague a memória colonial, porque ela marcou-nos, e marcou-nos de uma determinada forma, porque talvez, por exemplo, no caso de Moçambique, as nossas fronteiras são um projeto colonial, quase todas elas, e nós não nos podemos esquecer disto, quer dizer,
há aqui toda uma... Como é que se transformam pessoas que eram súbditos de vários estados em estrangeiros no seu próprio país? Isto são questões complicadas que nós vamos ter de refletir sobre elas e, sobretudo, começar a perceber a dimensão desta intervenção e, ao mesmo tempo, a nossa participação neste mundo de uma forma em que nós mostremos que nós sempre fomos deste mundo, e houve aqui uma suspensão durante 100, 200 anos em que não nos ouviram muito. Mas voltando à provocação que estavas a fazer ao Filimone sobre a dimensão dos museus, eu acho que tem havido uma série de experiências pequenas que talvez fosse da gente voltar a pensar nelas, que é, por exemplo, os museus feitos nas escolas. Quando a gente pede às crianças para dizer, pronto, o teu pai é pescador, a tua mãe é camponesa, mas quais são os instrumentos que ela usa? Como é que se fazem as casas? Como é que a avó fazia o telhado da casa? Tudo isto é aquela história contada e experimentada, que é aquilo que nós vivemos. E é uma forma de nós também readquirirmos o valor do passado. Porque alguns destes projetos que nós temos colocam-nos vários problemas. O primeiro é porque é que isto são objetos etnográficos. Porque, por exemplo, quando nós estamos a falar de Paris, eu ainda fui do tempo, em grande parte dos objetos que hoje estão no Quai de Branly estavam no Museu do Homem. E as coisas africanas estavam nas partes mais baixas e depois aquilo, à medida que a sociedade era mais evoluída, aquilo ia aumentando, ia indo mais para cima. E a questão que nós temos de colocar aqui é: o que é que aconteceu com estes objetos? Porque é que nós éramos objetos etnográficos e não somos objetos de arte? O que é que separa a questão de ser objeto etnográfico de um objeto artístico? Isto é um desafio que nós temos. E porque é que nós continuamos a estar, enquanto sujeitos africanos, sobretudo em museus etnográficos? São questões profundas, porque é a imagem que há sobre nós. E nesse sentido eu não estou a imaginar, eu, por exemplo, agora ia começar a recolher uma série de objetos, pratos, etc, e dizer, pronto, aqui temos um museu etnográfico europeu, é assim que eles vivem. Quer dizer, já não faz sentido, mas é um bocadinho aquilo que ainda se pensa sobre nós. Portanto, esse é um processo que eu acho que era importante. E depois há outros processos que nós temos também de pensar sobre nós, aquilo que nós fizemos. Por exemplo, a violência do ciclo do marfim. A quantidade de elefantes que foram mortos, e eu tenho estado a estudar, por outras razões, passei os olhos sobre a importação de marfim em Goa, porque estive a trabalhar nos arquivos, e é sobretudo marfim que vai desde para as figuras de estatuária, depois feita em Macau, para as bolas dos, como é que se diz em português, snooker, dos jogos de... vocês sabem o que é a coisa, aquele jogo, aquelas... Bilhar. Isso, do bilhar, obrigada. Portanto, as bolas de bilhar, e o marfim sai sobretudo do continente africano. Portanto, isto são 3 ou 4 séculos de violência estética, mas ao mesmo tempo destruição ambiental. E é preciso que a gente reflita, porque nós fizemos essas matanças e assumimos. Portanto, há aqui um problema de nós nos reeducarmos sobre aquilo que não devia ter sido feito. Porque nós participámos, fomos parte desse processo. E o que é que aconteceu com estas questões todas? Depois, finalmente, há um terceiro elemento que me parece muito preocupante, é que nós estamos a responder muito ao Atlântico. Nós somos do Índico e há aqui uma série de circulações de objetos que aconteceram no Índico e nós não nos demos conta que esses objetos circulam no Índico. Eu tenho estado aqui a fazer pontos, e há bocado o Célio também falava, o problema de Macau, etc., a Timores, a Goas, quer dizer, nós fizemos parte de um outro mundo onde há objetos, onde há circulação de conhecimento e que não é este onde muitas vezes nós estamos centrados. E, portanto, isto vai nos obrigar também a repensar o que é que foram as nossas ligações, a quem é que de facto pertencem estes objetos, que muitas vezes são objetos coletivos, é uma produção coletiva, e nós vai ser um bocadinho difícil em alguns casos, sobretudo em casos de património material, reivindicar que a propriedade é nossa. É por isso que eu nesses contextos prefiro dizer nós demos objetos ao mundo e estes objetos são cultura-mundo, porque isto de nós estarmos a reivindicar permanentemente coisinhas pequeninas, quer dizer, a cultura maconde é de uma dimensão tão grande que é uma cultura-mundo. É importante, é uma parte do continente africano que é parte da cultura-mundo, mas essa é a minha opinião. Pronto, e calma. Ok, obrigado, professora. Acho que eu vou voltar ao Filimone para... Eu estive... acho que eu tinha feito essa pergunta anteriormente, mas foi no contexto
dos problemas. Acho que agora me parece que os problemas estão resolvidos. Tem a ver com a questão o tema da ressignificação da arte e o trabalho que ainda temos que fazer ou não temos que fazer para superar a autoridade das narrativas que o mundo global projetou na nossa história da arte. Eu gostaria que tu desenvolvesse esse tema. Bom, eu não vinha para desenvolver isso, mas a Paula falou, e bem, que a nossa arte, digamos, está subalternizada mesmo a partir dos museus, quer dizer, para nós estamos colocados como objetos etnográficos e os outros é arte. Mas essa é uma outra discussão. Essa é a discussão da área da sociologia da arte e definição da arte, etc., que não me interessa trazer aqui. A mim me interessa, eu estive a ler os documentos que vocês me mandaram, tem coisas interessantes para corroborar com a Paula. É interessante, eu vi aqui uns 3 ou 4 portugueses conhecidos. Por exemplo, a Margarida Calafate Ribeiro diz que esse problema é um problema político e moral. O Ribeiro diz que Portugal tem que se preparar para os pedidos de devolução. Paulo Costa diz, atenção, essa tomada de posição pode acabar com os museus tal qual eles existem atualmente. Agora vem o nosso. Mia Couto diz, devolver o que foi tirado, o que foi expoliado aos africanos. O próprio Macron diz, isso é crime contra a humanidade. A colonização faz parte da história francesa. É um crime contra a humanidade, uma verdadeira barbárie. Portanto, é um bocado a coisa que o Amin Malouf dizia, quer dizer, é ver as cruzadas a partir dos próprios árabes, quer dizer, pronto, a visão judaico-cristã europeia, trazida pela Guerra Santa Europeia, diz que nós somos bárbaros, que nós temos que ser civilizados e tal, mas também há uma narrativa contrária. E por isso eu insisto nessa coisa de reciprocidade no sentido positivo do termo, de cooperação. Temos que nos ver como pessoas iguais, como humanos, mundanos, e quando digo mundano, digo mesmo do mundo, e vermos esta coisa como ele for, quer dizer. Eu estive aí há anos numa conferência, numa realização em Zanzibar, que era DAO Festival, whatever, que era, portanto, aquilo que a Paula dizia, quer dizer, as populações ribeirinhas do Índico, que vai até lá acima, de coisas como que pensamos que são nossas, tipo coco, não sei o quê, isso tudo partilhamos, isso tudo veio. Essa coisa da ligação entre nós e lá em cima, e que a Paula diz bem que vai até o Pacífico, essa coisa, e os africanos, os indianos de origem africana, que usavam os montes, encontras em tudo aquilo, na Índia, Tio, Damão, Goa, etc, etc. Tudo isso tem que ser partilhado numa boa. Eu vejo a coisa assim, quer dizer, não sei se estou a dizer alguma coisa de jeito, mas o que eu quero dizer é que nós temos que nos integrarmos no sistema mundo, não como subalternos, mas como iguais. E essa igualdade começa a partir, por exemplo, de um indicador que são as identidades, quer dizer, como é que nós nos vemos, como é que nós pensamos que as nossas coisas são nossas, e obviamente que há coisas entrecruzadas. Eu hoje tive um problema, fui ao Ministério da Defesa e na portaria exigiram-me fato, porque eu vinha de t-shirt e tal, fiz um banzé, mas é herança, né? As pessoas pensam que estão bem vestidas porque usam fato e gravata, que também é a nossa herança, digamos, um bocado por via da igreja, metodistas, etc., porque tu vais ter com Deus, tens que ir bem vestido. Mas ninguém fala do resto que nós demos ao mundo. E, portanto, é isso que tem que ser retrocado. Temos que voltar a trocar essas coisas e temos que ver isso como continuação da luta no contexto do Renascimento africano. Adorei essa coisa de terem discutido a Carta do Renascimento Africano no Conselho de Ministros, por acaso não soube, já é muito tarde, essa discussão é antiquíssima.
E só chega a Moçambique em 2021. Mas pronto, antes tarde que nunca. Não sei se ajuda. Okay. Mas é isso. Não. Okay. Posso só acrescentar uma coisa a isto que o Filimon está a dizer? É que nós temos de ter, de facto, presente em nós esta grande contribuição e a grande influência. E há uma discussão muito interessante, por exemplo, a nível da arte, sobre a influência daquilo que se chamou a arte primitiva europeia, do grupo do Picasso, etc., que de facto se vai inspirar em estátuas e estatuária e outros objetos que estavam no museu. Portanto, se fosse hoje, talvez a gente dissesse que houve apropriação indevida e aí teríamos tido aqueles processos que às vezes acontecem. Mas de facto aconteceu. E isto são coisas muito bonitas de que a gente pode se orgulhar. E eu às vezes olho, por exemplo, para as peças da Renata e digo, olha, eu vejo isto expresso na desconstrução do Picasso. E é interessante ver estas ligações, mas são estas ligações across que, como o Filimão estava a dizer, que a gente tem de fazer em vez de estarmos sempre a equacionar a questão do cânone, porque o cânone é aquilo que nós queremos que entre e que define o que é arte, e o resto já não é arte, é objeto etnográfico, o resto é local. Isto é um diálogo nosso e temos de ser nós a reivindicar essa participação. Se não entrarmos nós, ninguém vai fazer isso por nós. E Picasso foi justo. Hein? Picasso reconheceu que o modernismo que ele representa veio das máscaras do Benin que ele viu no museu em Paris. Honestidade intelectual. Portanto, nós contribuímos para a modernidade europeia, ou mundial, se quisermos dizer. Pronto. É assim que nós temos que nos ver e é assim que nós temos que até ter orgulho de termos participado, de alguma maneira, na estética dita universal. Ok. Nós temos menos de 4 minutos. Eu gostaria de agradecer a vossa participação. Professora Maria Paula Menezes, é sempre um prazer revê-la, desde os tempos da universidade. É sempre um prazer vê-la. Do diretor Filimon Meigos, muito obrigado pela participação. Achávamos que teríamos problemas, houve alguns problemas, mas penso que foram contornados, né? Célio, muito obrigado pela participação, apesar da proximidade. Penso que gostaria de agradecer a tua atenção em relação ao evento, né? Gostaria de compartilhar com vocês e com a audiência que o próximo webinar será realizado no dia 20 de outubro, à mesma hora, portanto, às 18 horas. Né? Não sei se vocês queriam dizer alguma coisa antes de nós encerrarmos. Professora Maria Paula, Célio, diretor Filimon Meigos. Para mim está... Isto é uma discussão em aberto, né? E vai levar algum tempo para que, enfim, cheguemos a alguns consensos. E mais ainda porque são consensos transnacionais. Primeiro, nós. E depois partimos para um consenso transnacional. Porque isto é querela. É querela. Reconstituir um crime. E não é para apontar quem é que roubou, quem é que não roubou, apenas para saber o que é que no setting é o quê, e a partir daí arrancarmos para a ação. Numa boa, com reciprocidade e no plano, e eu repito sempre isto, o papel, a função social do Estado, particularmente no que tens as artes e a cultura, é fundamental. E aproveitar as relações diplomáticas que, tanto quanto eu vejo, ficam-se apenas pela diplomacia económica, política, etc. Agora vamos virar os canos para esta coisa que eu acho que o Macron levantou aí muito bem. That's it. Ok. Professora Maria Paula, 30 segundos. Nada, é só para agradecer e eu creio que eu acho que nós precisamos de conversar e cruzar ideias. Eu não gosto de conversas com pontos finais, acho que os pontos finais arrumam a conversa e tornam
quase que desnecessária a academia, transforma-nos em tecnocratas. Portanto, eu gostei imenso da conversa e espero que a gente possa continuar a conversar e a escutar outras conversas e outros debates, e obrigada já pela lembrança do dia 20. Ok, obrigado, professora. Célio, 30 segundos. Bom, obrigado, Belchior. Deixa-me só chegar ao professor Filimone que já estamos numa abordagem como Estado e como governo da diplomacia cultural. Só que a diplomacia cultural, os seus efeitos não se fazem sentir logo, é diferente da questão econômica e política, mas já estamos numa abordagem há alguns anos da diplomacia cultural. Obrigado. Ok, obrigado. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.